Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa última gravação, ou seja, acerca aí dessa aula revisional dentro do direito empresarial. Lembrando, obviamente, que nós já pontuamos para vocês alguns elementos introdutórios ao direito empresarial. Falamos inicialmente acerca do histórico, que nós fatiamos aí em três partes, trouxemos por demais um conceito de empresário e falamos que para ser empresário necessita da capacidade empresarial. Dentro de capacidade empresarial, eu expliquei para vocês capacidade civil plena e aquelas situações em que os sujeitos se encontram excluídos e impedidos de exercer a atividade empresarial. O que está faltando para nós terminarmos essa revisão daquilo que já pontuamos em sala? Falta, na verdade, explicar justamente sobre as obrigações do empresário. Prof, quais são as obrigações do empresário? Nós temos 4 obrigações empresariais, sendo a primeira delas a ideia do registro. Então, primeira obrigação empresarial, registro. Gente, o registro, ele é, na verdade, uma obrigação do empresário. Todo empresário, ele para exercer a sua atividade empresarial, ele tem que registrá-la. Mas de fato são todos? Não, tomem cuidado. Uma observação. Qual que é a observação? A observação é a seguinte: aquelas pessoas que exercem uma atividade de natureza rural, eles têm, na verdade, a faculdade de materializar o seu registro. Em outras palavras, aqueles que exercem atividade rural, eles têm, na verdade, uma faculdade, então, não é uma obrigação, é uma faculdade de realizarem o seu registro. Razão pela qual, se assim eles não fizerem, eles estão excluídos da atividade empresária. Lembra que nós falamos justamente sobre isso, aqueles que estão excluídos da atividade empresária. E um deles é justamente os sujeitos que exercem essa atividade rural e não realizam o registro dela. Bem, de qualquer forma, falando que o registro é uma obrigação, é uma obrigatoriedade, eu quero falar com vocês acerca da natureza jurídica desse registro. Qual que é a natureza jurídica do registro? Gente, depende. Depende por quê? Se eu for analisar a regra é que todo sujeito que queira exercer, se tornar empresário e exercer uma atividade empresária, tem que realizar o seu registro. Então, a natureza desse registro, em regra, é uma natureza declaratória. Ou seja, ele declara para todos os demais o exercício da sua atividade. Acontece, entretanto, contudo e todavia, que aqueles que exercem atividade rural, eles terão uma natureza jurídica constitutiva, porque tão somente com o registro da sua atividade, ou seja, que é uma faculdade, se ele realiza esse registro, ele será considerado empresário. Então, a partir do momento que ele registra a sua atividade, ele se constitui como empresário. Bem, então dentro de registro já demos a ideia dele, já falamos da natureza jurídica, quero falar acerca da competência. Onde que eu realizo o registro da minha atividade? O registro da sua atividade deve ser realizado dentro da junta comercial. A junta comercial, então, é o órgão competente para que você realize, materialize o registro da atividade. Acontece, entretanto, que nós devemos observar o seguinte: a junta comercial, ela compõe o Sistema Nacional de Registro Mercantil, o SINREM. Esse SINREM, ele se desdobra em dois órgãos, né? Nós temos o DNRC, que é o Departamento Nacional de Registro e Comércio, tudo bem? Que tem uma natureza federal, e além da natureza federal, uma natureza normativa, que traça, na verdade, as diretrizes gerais, e nós temos, daí sim, a junta comercial. A junta comercial tem natureza estadual, então nós temos uma junta em cada estado. E se o presidente, de repente, da junta comercial não materializa o registro? Se ele não materializa o registro, é possível entrar justamente com mandado de segurança na Justiça Federal. E por que na Justiça Federal? Porque, na verdade, a junta comercial, ela acaba sendo hierarquicamente inferior aí ao DNRC, que tem uma natureza fiscalizatória. Que interessante, prof. Tô empolgado, eu também. Mas você não sabe, prof. Ainda que eu saiba que o registro é uma obrigação de todo empresário, eu não quero materializar o registro da minha atividade. Bem, se você é rebelde e não realiza o registro da sua atividade, sobre você sopesará algumas consequências. Sopesará algumas, na verdade, sanções. Quais são as consequências, então, daqueles indivíduos que não materializam, não concretizam, não realizam o registro das suas atividades? Nós temos aí 4 consequências. A primeira consequência, na verdade 2 delas, para ser preciso, elas estão aí na Lei 11.101 do ano de 2005, que é justamente a lei que vai falar sobre falência e recuperação judicial. Em outras palavras, a pessoa que não realiza o registro da sua atividade, ela não pode, inicialmente, pleitear a sua recuperação judicial. Ela não pode pleitear, então, o turnaround da sua empresa. E também não pode fazer o quê? Não pode pedir a falência da empresa de uma terceira pessoa. Ou seja, você não pode pedir a
falência de uma outra empresa. Não pode pedir a recuperação judicial da sua e nem a falência de outra empresa. Tudo bem? Essas são duas consequências. Além disso, é necessário lembrar outras duas consequências. Quais duas consequências? Primeira delas, como se trata de uma sociedade regular, uma sociedade de fato, haja vista que não foi feito registro, o sujeito vai responder de maneira pessoal, ilimitada e solidária. Então responderá de maneira pessoal, ilimitada e solidária. Pessoal, ilimitada e solidária. Que loucura, prof, eu tô entendendo. Então são essas as consequências? São justamente essas três consequências. Três, lembrem-se sempre, três porque é mágico, né? Então o sujeito responde de maneira pessoal, limitada e solidária e também não pode pedir nem a sua recuperação judicial e nem a falência de terceiro. O registro é a primeira das obrigações do empresário. Segunda obrigação do empresário. A segunda obrigação do empresário, ela se encontra no artigo 1179, né? 1179 do Código Civil, e ele diz respeito a quê? Ele diz respeito à escrituração dos livros. É óbvio que nós temos aí alguns livros que são livros obrigatórios e nós temos livros facultativos. Dentro desses livros obrigatórios, nós temos livros que são, na verdade, livros ordinários, comuns, né? E nós temos livros aí que são livros especiais. Então, livros que só existem em determinadas situações. Os livros que eu quero falar a partir de agora diz respeito aos livros chamados livros obrigatórios. O primeiro livro obrigatório, que eu acho que reputa o livro mais importante de todos, é conhecido como o quê? Como livro diário, né? Livro diário. Até aí, sem maiores entraves, sem maiores dificuldades. Lembrando que esse livro diário, ele pode acabar sendo escriturado de maneira, né, mecânica, como de maneira eletrônica, né? E lembrando também que o microempresário, na verdade, ele está dispensado dessa eventual escrituração. Tudo bem? Isso daí se encontra, salvo engano, no artigo 1190 do Código Civil, né? Acredito, mais ou menos por aí. Se não for 1190, 1180 do Código Civil. Bem, de qualquer forma, o que é importante dizer? É importante dizer acerca, né, que desses livros obrigatórios vigora um princípio. O princípio que vigora acerca dos livros obrigatórios é o princípio da sigilosidade. Até porque o empresário ele não quer ter, obviamente, os seus livros aí devassados para que todas as pessoas elas possam ter aí a ciência dessa movimentação financeira e tudo mais. Ocorre, entretanto, todavia, que nós temos algumas exceções, né? Quais são as exceções? Ou melhor dizendo, quais são as hipóteses em que o sujeito ele pode abrir esses livros? Bem, primeiro detalhe, se eu peço uma exposição parcial do livro, se o juiz ele pleiteia a exposição parcial, né, do livro, esse indivíduo que é empresário, ele sempre deverá externar, ou seja, ele sempre deverá, na verdade, demonstrar esse livro. Então acaba sendo uma exceção à sigilosidade, o pedido, o pleito, pela demonstração parcial do livro. Isso está numa súmula, que é a súmula de número 260. Até aí, tudo tranquilo, tudo sossegado, né? Acontece, entretanto, todavia, que se eu pedir, no caso, uma exposição integral dos livros, essa exposição integral ela só pode se fazer presente em algumas hipóteses. Quais serão essas hipóteses? Serão as hipóteses relacionadas, por exemplo, à sucessão, né? As hipóteses voltadas à ideia de uma sociedade, e além de sucessão e sociedade, a gente pode falar ainda da proposta de uma eventual falência, tudo bem? Então, essa exposição integral, a pedido do juiz, só pode ocorrer nessas hipóteses de direito sucessório, né? Ou seja, eu quero saber a movimentação, uma sociedade, ou até mesmo na ideia da falência da empresa. Notem, entretanto, que algumas pessoas, elas sempre terão aí o acesso a tudo. Quem são essas pessoas? Obviamente que são as autoridades fazendárias, né? Ou seja, ela tem que saber a movimentação financeira, até mesmo para cobrar eventuais aí tributos, né, decorrentes dessas suas atividades empresariais. E só elas, prof, só elas? Não, além dessas atividades, pessoas, na verdade, de natureza fazendária e tudo mais, nós também devemos lembrar que temos aqueles indivíduos que trabalham aí, né, com a seguridade. Esses indivíduos que trabalham com a seguridade também têm aí acesso, né? Então, enfim, atividades fazendárias, atividades aí de natureza até mesmo fiscais, né? Bem, de qualquer forma, qual que seria a nossa próxima obrigação? A nossa próxima obrigação seria, de fato, a obrigação de número 3, né? E até mesmo, que é uma obrigação de todo empresário,
demonstrando por intermédio dos seus livros e tudo mais, é a demonstração contábil desses livros. Lembrando, entretanto, que nós temos dois tipos de livro. Nós temos aí essa demonstração contábil, que deve ser realizada tanto numa proposta de um balanço patrimonial, quanto por demais de um balanço aí que a gente fala de resultado econômico. A diferença entre os dois está numa proposta macro e micro, né? O balanço patrimonial, ele faz uma análise, por exemplo, de ativo e passivo, enquanto o balanço de resultado econômico, ele vai fazer uma análise do que? De perdas, né? E eventuais lucros. Em outras palavras, a gente faz um balanço, um de natureza mais micro e a outra de uma natureza macro, uma natureza aí, uma proposta voltada, né, de maneira anual. E além dessas, a última obrigação, até mesmo porque a gente já está chegando ao fim aí, dentro desse prazo de 10 minutos, a gente não pode esquecer do que? Da última obrigação de todo empresário, que é a obrigação de manter o que? Esses livros e tudo mais, né, e por demais esses demonstrativos contábeis, em boa guarda, né? Então toda a escrituração, ela deve ser mantida em boa guarda, em conservação, enquanto obviamente não ocorrer, não se perfazer a prescrição desses dados aí, né? Dito isso, nós terminamos então a nossa revisão daquilo que nós trouxemos para vocês já em sala de aula acerca da teoria do empresário. Na próxima semana nós falaremos um pouco mais acerca aí das sociedades de forma empresarial. Deixo desde já um forte abraço e excelentes estudos para todos vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau.